Certo, então, tá todo mundo curioso aqui querendo saber quais são os motivos para não estudar na Ambra University. Uns dois amigos meus me mandaram um print lá. Eu falei, o que foi que aconteceu? A Natasha ficou doida? Eu falei, não, a Natasha tá boa da cabeça. O mais doido aqui sou eu, por enquanto, ainda. Esse ranking eu não perco o primeiro lugar, não, ué. Não. Né? Então, vamos falar um pouquinho. A Vamos gente tem lá. alguns motivos, né? Por que que você não. Por que a gente não deve estudar na Ambra, né? Quais são os motivos para uma pessoa não estudar na Ambra University? E aí, o nosso primeiro motivo, eu vou até colocar aqui para vocês, e aí vocês já vão conferir aí junto com o Alfredo. Vou colocar aqui no YouTube para vocês. Olha lá, pessoal. Vai lá, Alfredo. Oi, vamos lá então. Conquistar um diploma de um curso da Ambra exige alto investimento humano. Bem, sim, o mestrado aqui na Ambra, por exemplo, a gente pede que as pessoas se organizem para usar e investir entre 10 e 15 horas por semana. Então, de 10 a 15 horas por semana é um investimento humano significativo para algumas pessoas. Outras instituições, elas comentam assim, nós temos um curso que é à distância, hoje em dia as pessoas não têm tempo, então você não precisa estudar muito, e aí com 5 horas por semana você resolve a sua vida. Então, tem gente que, de fato, gostaria de ter um título, mas a pessoa não quer fazer um investimento humano. Ela não está, como é que eu diria? Ela não quer conquistar uma formação. Ela quer ter um diploma, um papel. E existem instituições que trabalham muito nesse mundo. Então, as pessoas que não possuem um interesse real em fazer um investimento humano numa formação, para essas pessoas, a Ambra é uma instituição inadequada. Mas existem instituições que são adequadas a essas pessoas. Então, pessoas que não estão dispostas a fazer um investimento humano, que a gente está falando aí de 10 a 15 horas por semana de investimento humano, esse é o principal investimento que você vai fazer para você, de fato, conquistar um título de mestre da Ambra, essas pessoas não devem estudar na Ambra, né? Certo. Então, vamos concluir aqui que Vamos concluir, então. Concluindo, pessoas você que que entende buscam... que Vai, pode falar, então. você que entende que o crescimento pessoal e profissional está fora da sua zona de conforto e deseja crescer, deve cursar o mestrado na Ambra University, Isso, e certo? pessoas que buscam algo rápido, fácil, simples, ou buscam somente um diploma que não visam destaque profissional, essas pessoas que buscam isso, algo rápido, fácil, simples, essas pessoas não devem considerar a Ambra como uma opção para o mestrado. Agora, você que entende isso que a Natasha acabou de falar e até escreveu aí, você que entende que o crescimento pessoal e profissional está fora da sua zona de conforto e que você pode alcançar mais, que você pode crescer mais, você sim deve estudar, deve fazer um mestrado em uma instituição de excelência como a Ambra University. Legal. Então vamos para o motivo 2. Gente, eu estou aqui meio de lado no Instagram, porque eu estou com a tela do celular aqui para o Instagram e estou aqui no YouTube, tá? Então, para quem está aí no Instagram e quer participar aqui, vendo os motivos na tela, né? Porque não aparece aqui no Instagram, vem aqui para o canal do YouTube da Ambra University que você vai estar acompanhando essas informações aqui por escrito na tela, tá? Então, acho que fica mais completinho. Vamos lá para o segundo motivo, então. Motivo 2, os cursos da Ambra são exigentes, né? Pô, isso não é um motivo ruim, né? Mas vamos lá. Não, que o que a gente está falando é pessoas que não devem estudar na Ambra. Então, assim, isso é uma característica da Ambra. Então, o curso da Ambra, ele visa fazer com que a pessoa se desenvolva e com que ela trabalhe para fazer com que nasça dentro dela uma versão muito melhor dela mesma. Então, o que eu digo é que a gente cria os cursos aqui na Ambra sempre tentando pensar na pessoa desenvolver o que eu, Alfredo, chamo de superpoderes educacionalmente. Isso não é um conceito educacional pedagógico, tá?
mas eu chamo de superpoderes, que é o quê? É você, a pessoa que conosco estuda, ela vai adquirir a capacidade de resolver problemas complexos que ela talvez não tinha essa capacidade, ou ela vai ser capaz de resolver melhor e mais produtivamente alguns problemas que ela já tinha e outros problemas que ela não conseguia resolver. Para que isso ocorra, o curso da Ambra, ele é um curso que exige da pessoa. Ele não é um curso que a pessoa chega aqui e, como que ela sabe, ela vai só fazendo prova de marcar X ou fazendo um trabalho simples e deu. Não. É um curso que a pessoa vai crescer e ela vai se desenvolver e ela vai precisar aprender algo ao longo da jornada. Então, normalmente, às vezes, eu vejo os mestrandos falando assim: ah, Alfredo, eu estou com uma insegurança aqui na disciplina nova que começou. Eu falo: olha, fulano, se você está com uma insegurança, é algo bom. Significa que você está crescendo e está aprendendo. O aprendizado e o crescimento humano, ele ocorre, como a gente falou antigamente, fora da nossa zona de conforto, fora da nossa zona de conhecimento. Então, a gente expande essa zona de conhecimento, eu expando a minha zona de capacidade quando eu aprendo algo novo. Só que esse processo de aprendizado, ele é um processo doloroso do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque eu estou um pouco inseguro. Dentro da minha zona de conforto ali, eu sou muito mais seguro. Então, se eu for fazer alguma coisa que eu já sei fazer muito, poxa, é muito mais tranquilo para mim. Eu sei fazer. Então, se eu for, toda vez que eu me exponho ao novo e eu me exponho para meu desenvolvimento, eu saio daquela minha área onde eu tenho pleno domínio. E eu vou para uma área onde eu ainda não tenho pleno domínio e eu vou ter que adquirir esse domínio. E para você crescer pessoal e profissionalmente, aqui na AMBA, os nossos cursos, eles são cursos que vão exigir de você. Por isso que a gente pede que as pessoas que conosco estudam, que elas verifiquem se elas têm lá 10, 15 horas por semana para fazer, de fato, um mestrado. Então, Tem gente que não deve estudar na Ambra. O cara que quer um curso molezinha, ou que ele não vai precisar aprender nada novo, essa pessoa, ela não deve estudar na Ambra. e aquele que entra no nosso curso aqui na Ambra e acha que qualquer pessoa, que fazendo qualquer coisa, né, vai concluir um curso de uma forma fácil, né, que não vai se dedicar, então ela realmente essas pessoas, elas não deveriam estudar na Ambra, né? E aí eu coloquei aí Exatamente. quem Então, que deveria estudar na Ambra, Alfredo? Coloquei aí para você. bem, quem deveria estudar na Ambra, né, nesse aspecto Nesse caso, você falou aqui, você colocou que é a pessoa, você que valoriza networking de qualidade e grupo seleto de profissionais, você deve estudar na Ambra. E esse ponto do curso ser exigente, ele é importante porque ele exige tanto de você quanto das outras pessoas. O curso que não é exigente, ele não é exigente só para você, não é você que é o único prestigiado que vai ter o diploma fácil, rápido, sem esforço. Não, é você e, como diz no português claro, você e a torcida do Flamengo, campeão. Você e qualquer outra pessoa que chegar vai ter aquele curso rápido, fácil, sem esforço. E é por isso que o curso não vale nada no mundo real depois de um tempo. Então, quando eu pego cursos de instituições em que as pessoas entram no curso e o curso é fácil, rápido, sem esforço, significa que aquele curso não tem valor. Então, existem pessoas que buscam esse tipo de curso, porque ela busca o papel, o diploma. Tudo bem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum contra essas pessoas, nem nada. Tanto que eu ajudo-as quando eu digo que elas não devem estudar na Ambra. Então, é pessoas que aquele curso buscam. que é aquele curso que qualquer um entra, qualquer um sai, né? Aquela Exatamente, coisa. qualquer um entra e todo mundo sai. Então, pessoas que Todo mundo. buscam instituições nas quais qualquer pessoa entra e qualquer pessoa vai concluir facilmente o curso, essas pessoas não devem estudar na Ambra. É aquilo que a gente está falando. Agora, as pessoas, você que está nos ouvindo e entende e valoriza um networking de qualidade, um grupo seleto de profissionais, você deve cursar mestrado na Ambra. E fica atento que em breve nós vamos listar todos os mestres formados pela AMB. E aí você vai lá e olha o nível das pessoas que conquistaram o nosso título, e você vai ver que vai corroborar com isso que eu estou falando aqui. E tem muita gente que é excelente profissional, mas a pessoa tem uma inquietude, ela sabe que ela pode mais, e ela quer conhecer outras pessoas, ela quer adquirir conhecimento, e ela quer conhecer outras pessoas, ampliar sua rede de contato. E para essas pessoas sim devem estudar na AMBRA.
Legal. Aqui a gente está indo para o terceiro motivo, então quem está no Instagram e quer vir ver mesmo, visualizar as informações que a gente está colocando na tela, vem aqui para o canal do YouTube da Ambra, tá? Então, o terceiro motivo. Os cursos da Ambra não possuem horário fixo de estudos. E aí, é uma bagunça? Como é que é isso, Alfredo? Vamos lá, não possui horário fixo, ou seja, eu não vou dizer para você qual horário você vai sentar e estudar. Então, as pessoas têm uma grande liberdade para determinar o horário delas de estudo no mestrado da Ambra. No entanto, as pessoas precisam entender que elas têm que investir ali de 10 a 15 horas por semana, a depender, claro, da produtividade de cada pessoa, mas elas são adultas. Então, na Ambra, a gente trabalha com profissionais. Tem até o pessoal que fala, o Alfredo, é estranho quando você fala profissionais adultos. Eu falo, não, eu entendo isso. É porque tem algumas pessoas que elas têm postura de que precisam de supervisão adulta, né? E tem gente que tem postura de adulto que é quem não precisa de supervisão adulta. Parece estranho, mas não é. Você já viu gente que tem que. Eu só faço as coisas se, sei lá, meu chefe estiver olhando para minha tela do computador. Pô, beleza, só faço a coisa se tiver não sei o quê. Parece criança, né? Que só faz a coisa se o pai ou a mãe manda. Então, assim, na Ambra, não funciona para essas pessoas que não conseguem se comprometer com algo e fazer aquilo que elas se comprometeram. Então, assim, a gente pede para a pessoa indicar de 10 a 15 horas e reservar ao longo do processo seletivo, né, Natasha? A gente tem uma Uhum. tabela para as pessoas preencher, diz aí qual horário você vai estudar. Então, a pessoa, cada um vai marcar um horário. Tem gente que estuda, por exemplo, de 5 horas da manhã até 8 da manhã e faz isso todos os dias. Tem outras pessoas que estudam à noite, tem outras pessoas que estudam meio-dia, hora de manhã, hora de tarde, tem gente que estuda no sábado, tem gente que faz o horário que quer. Então, essa flexibilidade de horário, ela é algo que dá uma liberdade grande para as pessoas e, junto com esta liberdade, tem a responsabilidade. Então, a pessoa só vai conseguir sentar, fazer o que tem que ser feito, conquistar o título de mestrado, alcançar esse crescimento pessoal e profissional que vai ocorrer ao longo da jornada, quando ela tiver a responsabilidade de fato, fazer as coisas no horário dela, com flexibilidade e fazendo esse investimento de responsabilidade. Legal. Então, as pessoas que procrastinam, né, e não têm essa responsabilidade de estudar, de se dedicar e que não conseguem ter essa responsabilidade, né, essa dedicação, elas não deveriam estudar na Ambra, certo? Exatamente, certo, E exatamente. Esse aí, tipo de quem pessoa que deveria, então? não deve estudar na AMA. Então, a pessoa que está sempre adiando as coisas, sempre adiando os sonhos, enfim, acha que tudo dos outros é sorte, pô, beleza, não deve estudar na Ambra. Agora, aquele que valoriza a flexibilidade de horário local e não abre mão da excelência profissional, essa pessoa que entende que eu quero e eu preciso, você que entende que você precisa de uma flexibilidade, que você valoriza essa flexibilidade de horário e de local, e que você quer de fato crescer profissionalmente, aí sim, você deve, deve estudar na Ambra. A Ambra foi criada para você, e não para aquelas outras pessoas, como Perfeito. a Natasha comentou. Legal. E a gente está indo aí para o quarto motivo, então, né? Tá Ah, rápido hoje, hein, Natasha? né? Tá muito rápido. Mas o pessoal pode mandar dúvidas aqui tanto no YouTube quanto no Instagram. Quem tiver aqui no Instagram pode mandar dúvidas que eu vou olhando o chat e aí a gente vai responder no final. E quem tiver aqui no YouTube também pode mandar dúvidas aqui no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Então, os cursos da Ambra são inadequados para quem já sabe tudo. Porque já sabe tudo. Essa eu gosto muito dela, porque assim, é, tem gente, tem gente que acha ou tem certeza que já sabe tudo e não tem mais o que aprender. E se a pessoa de fato acredita que ela já sabe tudo sobre algo, como é que essa pessoa vai se abrir e vai abrir a mente dela para aprender algo? Entende? Então, a mente dessa pessoa, que ela acredita que ela já sabe tudo, é uma mente fixa. Essa mente ela não consegue mais expandir.
ela está fixa. Olha só o que a pessoa pensa. Eu já sei tudo sobre isso. Se você já sabe tudo sobre aquilo, significa que não tem nada no seu ponto cego, não tem nada que você não saiba. Logo, por óbvio, você não tem como aprender mais nada. Então, essas pessoas não tem como estudar na Ambra, não funciona. Elas não vão se adaptar ao modelo da Ambra. Por quê? Porque vai aparecer uma série de questões que as pessoas não tinham consciência, não sabiam sobre o tema, e que elas vão precisar aprender isso e se desenvolver. E esse processo, ele precisa fazer com que a mente da pessoa esteja aberta ao aprendizado para que a pessoa, de fato, consiga ter esse desenvolvimento intelectual que vai resultar em uma melhoria profissional daquela pessoa. Então, quem já sabe tudo, ou acredita, ou tem certeza que já sabe tudo, essa pessoa é inviável para estudar na Ambra. Essas pessoas não podem estudar na Ambra. Não precisa nem E entrar. aí, e aí você que busca, então, ampliar os seus conhecimentos, as suas habilidades, né? Devem estudar um mestrado na Ambra University, certo? Exatamente, exatamente. As pessoas como você e você que entende que existe muito mais coisa no mundo do que aquilo que você já sabe hoje e que você busca ampliar os seus conhecimentos, desenvolver e conquistar novas habilidades para se tornar uma pessoa melhor pessoal e profissionalmente, você sim deve sim, e não deve muito fazer um mestrado conosco aqui na Ambra. E eu te garanto que se você fizer, não dá 3 meses, você me manda uma mensagem dizendo que o que eu falei aqui é verdade. Legal. 90% vai me mandar em 1 mês, mas eu te garanto que não dá 3 meses. Eu aposto contigo, aposto um. O que eu vou apostar, Natasha? Um hot dog Não no sei, porque você tem 7-Eleven. que pagar aí Cachorro depois. quente no 7-Eleven, eu pago. Pronto. Vamos lá, então. O quinto motivo, os cursos da Ambra University não seguem o padrão tradicional brasileiro de aulas expositivas. Bem, existe uma série de situações metodológicas que elas são distintas. Então, nós temos muitas no mundo, a gente tem várias opções metodológicas, tanto para o ensino presencial quanto para o ensino de internet. No ensino de internet, eu digo que as opções são ainda maiores em termos de quantidade e em termos de variação de uma para outra de como isso deve ser feito. Algumas pessoas, elas querem fazer um curso, seja de mestrado, pós-graduação, etc., e elas querem que esse curso seja somente ela numa visão passiva de assistir a aula de um sujeito chamado professor. E ela vai ficar passivamente ali. E esse modelo, ele funciona muito em instituições de massa, instituições onde o aluno é somente um número, que visam ter turmas gigantescas, de 50, 60 alunos em turmas presenciais, ou até mais, às vezes, em turmas de internet, e possuem pouco contato, que é pouco contato ativo do professor demandando o mestrando ou o estudante no geral. Então, nesse tipo de instituição, esse tipo de pessoa, ela tem que buscar uma instituição dessas, que é uma instituição de massa, onde não vai haver uma exigência da pessoa ter uma postura muito ativa. Tá? Já na Ambra, a gente tem uma estrutura metodológica que a gente criou aqui ao longo do tempo, baseado em algumas pesquisas que trabalhavam basicamente para tentar entender como as pessoas alcançam a excelência em algo, e fruto dessas pesquisas feitas aqui nos Estados Unidos de como as pessoas se tornam excelentes em algo, nós estruturamos um modelo de ensino que ele visa reduzir o tempo para você se tornar excelente em algo. E esse modelo de ensino ele vai usar essas ferramentas do que a gente chama do CAP Method. Então, o nosso objetivo é desenvolver uma série de competências e a gente usa a avaliação formativa e a prática deliberada constantemente para que o mestrando, com uma postura ativa dele, vai desenvolvendo e vai mostrando claramente que ele alcançou aquele nível de conhecimentos e habilidades necessários em cada etapa do curso. Então, não é um modelo de aula gravada. Com isso, algumas pessoas
que, vamos pensar assim, pessoas que desejam cursos mais simples e provas fáceis, elas não devem estudar na Ambra. Já Certo. você que deseja ampliar suas competências profissionais, está disposto a se dedicar, deve cursar mestrado na Ambra. E você vai fazer um investimento de 10 a 15 horas, e eu te garanto que esse investimento de 10 a 15 horas, na nossa estrutura metodológica, ele vai funcionar bem. A gente está aqui há mais de 10 anos, e até hoje não teve uma pessoa que desistiu no Confiança Ambra que disse que o modelo da Ambra não ensina e não aprende. Teve zero nesses mais de 10 anos. Zero que desistiram nos 30 dias de Confiança Ambra que falaram assim, esse modelo de vocês não ensina. Zero. Todo mundo que passa aqui diz que o nosso modelo é muito bom e que funciona. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, se você quiser, você pode comprovar isso. Faça o processo seletivo do mestrado. Sendo selecionado no mestrado, com certeza você vai comprovar que a Ambra é para você que deseja ampliar as suas competências e deseja se transformar num profissional muito mais capaz e muito mais poderoso do que você é hoje. Legal. Então, vou lembrar aqui o pessoal que está no Instagram, se está com alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários, que eu vou respondendo para vocês também no finalzinho da live. E se quiser vir para o YouTube, a gente tem de uma forma mais visual os motivos, então você consegue ver melhor. Então, é só entrar no canal do YouTube aqui da Ambra University. Tem gente mandando pergunta aqui no chat do YouTube, a gente já vai responder, tá? É só aguardar um pouquinho que a gente já vai responder todo mundo. Vamos para o próximo motivo, então. Tcharam! Motivo 6. A Ambra não tolera trabalhos plagiados, né? O famoso copia e cola de algum lugar. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é uma coisa interessante. Eu trabalho com educação e tecnologia desde 2002. Entrega ali que já são mais de 20 anos, né? E tem muitas instituições que elas fazem trabalhos e avaliações onde ela deixa, e isso estou falando em todos os níveis, deixa que as pessoas enganem a instituição. A instituição deixa se enganar, né? E isso gera consequências gravíssimas. Então, basicamente, a pessoa não aprende, mas a instituição deixa que aquela pessoa que não aprendeu, que não comprovou que se desenvolveu ao longo da disciplina ou ao longo de um curso, com que ela saia ali ao final com um título ou com um certificado. Tem um vídeo no Espaço do Mestrando que eu comento o seguinte: o único motivo para uma pessoa ser aprovada numa disciplina da Ambra é academicamente ela demonstrar que ela dominou aquele assunto. É só esse motivo. Uma pessoa não vai ser aprovada porque ela teve um problema na vida dela, não vai ser aprovada porque não sei o quê, não vai ser aprovada porque ela entregou um trabalho plagiado. E esse problema do plágio, eu falo muito com professores, hoje eu estava falando com um professor de mestrado da Ambra, que dá aula de mestrado em uma outra instituição, e eu comento sempre assim, eu falo, tem algumas coisas que me deixam muito curioso. Por exemplo, algumas instituições boas brasileiras, tá? Por exemplo, algumas universidades públicas brasileiras têm zero mecanismos de identificação de honestidade acadêmica. Zero. Algumas boas. Não vou citar nomes aqui, porque pode ser que em algumas dessas instituições tenham professores que têm mecanismo, mas institucionalmente a instituição não tem mecanismo. E eu estava falando com esse professor, falei, quando eu olho, por exemplo, para o MIT, no doutorado deles, eles têm uma estrutura para ensinar o doutorando a não plagiar. Aí eu falei com a instituição lá, a outra instituição que o professor dá, eu falei, na sua instituição, por exemplo, não tem nenhum sistema de verificação de plágio, que na Ambra a gente tem. Então, algumas pessoas não gostam disso, porque a pessoa quer fazer um trabalho plagiado, ela quer sentar e fazer uma dissertação de mestrado plagiado. E o nosso sistema que a gente usa aqui, ele é hoje o estado da arte, é o melhor do mundo. E posso afirmar isso com tranquilidade, porque
porque eu já usei vários sistemas, vários. De sistema da Rússia a vários países da Europa e dos Estados Unidos, a gente já testou muitos. E o que a gente usa, ele é de fato um dos mais caros, mas é de fato um dos melhores. E a grande vantagem disso para a gente é que dá tranquilidade que a pessoa de fato produziu aquele trabalho acadêmico. Quando ela plagia, ela vai ter uma nota zero e daí ela não vai para frente na disciplina ou vai ter que refazer a disciplina e, enfim, é sempre chato. Mas a gente explica isso para todo mundo desde o dia zero. Então, pessoas que querem simplesmente um caminho fácil, um caminho sem esforço, um caminho simplório de copiar e colar algo da internet, elas não devem estudar aqui conosco. Eu estou rindo aqui agora, porque falando nisso, eu lembrei do caso de... Não vou contar como a gente chegou na questão, mas eu lembrei de uma dissertação de uma instituição de excelência de São Paulo, instituição boa, universidade boa. E a dissertação era ipsis literis plagiada de uma outra dissertação de uma instituição de Brasília. E isso é uma coisa que, por exemplo, aqui isso não acontece. Mas por que não acontece? Porque a gente tem ferramenta e a gente tem investimento humano. Toda dissertação, fica alguém olhando, tem um tempo, a pessoa olha, verifica um monte de coisa para garantir que, de fato, aquela dissertação foi produzida pelaquela pessoa e que, de fato, todo mundo que conquista o nosso título tem uma dissertação boa. E com isso, vamos dizer assim, encerrando esse tempo, que já ficou grande essa resposta, as pessoas que querem algo simples, fácil e de copiar e colar ou sem esforço só, eu finjo que a instituição finge que ensina, eu finjo que aprendo, o professor finge que dá aula, eu finjo que estudo, essas pessoas não devem estudar na Ambra. De jeito nenhum. Falando nessa questão que você está dizendo aí sobre copiar e colar e tal, né? A gente fala muito isso, né? Que profissional que eu quero ser? Então, se eu quero ser, por exemplo, vamos falar do mestrado em Direito, um advogado que copia e cola da internet, então ele vai fazer lá na copia e cola que tá tudo certo. Em outra Agora, instituição copia e cola que ele vai fazer. Aí ele vai ter que trabalhar só com um modelo de petição, né? sim, agora se eu quero realmente pegar causas grandes e conseguir solucionar o problema do meu cliente, né, com êxito, né, conseguir de fato fazer, né, isso acontecer, aí você vai ter que estudar um pouquinho, viu? Vou contar isso para você aqui que está no Instagram, que está no YouTube. Então, acho que é isso. Você que aceita se desafiar e busca elevar o seu nível pessoal e profissional, você deve fazer mestrado na Ambra. Aquelas pessoas Legal. que querem algo simples, rápido, fácil e sem esforço, essas não devem estudar na Ambra. A Laura, ela perguntou aqui no Instagram por que não estudar. Então, Laura, a gente está aqui no Instagram e no YouTube e em outras redes também. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn, mas a gente está aqui no canal do YouTube da Ambra e, inclusive, a gente está colocando aqui por escrito. Então, se você quer ver por que você não deve, né? Por que as pessoas não devem estudar na Ambra? Quem são essas pessoas, né? Que não devem, na verdade, né? A gente está mostrando aqui quem são as pessoas que não deveriam estudar na Ambra. Vem aqui para o canal do YouTube, que você vai conseguir ver as informações que a gente está colocando aqui. Se você não consegue vir para o canal do YouTube, fica aqui no Instagram, que você vai ouvir o que a gente vai falar e você vai entender por que não estudar na Ambra, né? Por que essa frase aí que a gente falou aí durante 2 semanas nas nossas redes sociais. Vamos lá para o próximo motivo, então. 7. O investimento no mestrado da Ambra é maior comparado com outros mestrados via internet. Perfeito, Natasha. Assim, muito do ensino via internet, ele nasceu, não só no Brasil, tá isso, mas pelo menos 3 países que eu conheço, talvez bem, eu diria que bem, Brasil, Estados Unidos e Canadá, grande parte das instituições de internet são instituições que trabalhavam ou trabalham com ensino massificado. Então, essas instituições que trabalham com ensino massificado, elas trabalham para quê? Reduzir o custo.
E o custo de ensino humano, tem um vídeo do Francisco que ele explica isso em detalhes, eu recomendo que todo mundo veja, porque a Ambra custa o que custa. Esse vídeo está no YouTube e tem também no Instagram, mas no YouTube você acha ele mais fácil na pesquisa. Então, porque a Ambra custa o que custa. Então, o ponto é a forma como eu reduzo o custo de atividades humanas intelectuais é eu reduzir o tempo de troca humana entre as pessoas. Então, ou seja, eu vou reduzir o tempo de dedicação, no caso de ensino, do professor com o aluno. Então, o professor vai ter menos tempo para cada aluno individualmente. Com isso, eu coloco que o professor, com menos tempo, ele atende um número maior de alunos. Logo, eu reduzo as despesas da instituição. Este tipo de instituição reduz a despesa. Então, o mestrado ou qualquer outro curso nesse tipo de instituição que visa a massificação, ele custa muito pouco. Só que esse custo pequeno, ele gera um descompasso gigantesco na qualidade e na excelência. Então, por exemplo, a Ambra, o custo por aluno e o investimento humano de professor por turma, ele chega a ser 20 vezes o tempo que um professor em outras instituições desse modelo massificado tem por aluno. Então, ora, se eu tenho 20 vezes mais tempo do professor por aluno, eu tenho não só 20 vezes mais de qualidade, eu diria que eu tenho 100 vezes mais de qualidade de ensino, porque, na verdade, a excelência da formação, isso tem muitos estudos aqui nos Estados Unidos e na Europa também, quando você quer identificar um único critério para determinar a excelência, eu diria que eu nunca achei nenhuma pesquisa séria, educacional, que diga algo diferente disso. Se você quer reduzir a um único critério, o critério é a quantidade de pessoas por estudantes. Então, ou seja, a quantidade de professores e a relação de professores por estudante. Então, se eu tenho numa escola de ensino primário uma turma que tem 8 alunos por professor e eu tenho uma outra escola, 30 alunos por professor, e eu só tenho essas duas. Você travou no YouTube. São aqui? Acho. Não sei. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando Tá aí. voltando. Então vamos ver se eu estou voltando. Tá, então vamos lá. Vou reformular aqui. Em várias pesquisas, vários livros, vários artigos científicos que eu já li, se você agrupar as instituições, por exemplo, de qualquer nível de ensino, pode ser do ensino primário ao ensino superior, e você agrupar ela na relação de professores e alunos, pegar, por exemplo, 500 instituições, aleatoriamente, que têm turmas no ensino primário, com até 10 alunos no ensino primário, e outras 500 instituições que têm turmas com, na média, 20 alunos por professor, essas turmas com menos alunos vão ser melhores do que a turma com mais alunos. A Ambra faz parte do grupo de instituições que trabalha com mais tempo de professor por aluno, ou seja, nós temos turmas menores. Então, nossas turmas têm de 20 a 25 pessoas e o professor com tempo para atender essas 20 a 25 pessoas. O professor vai corrigir o trabalho de cada aluno, cada mestrando individualmente, vai fazer um feedback escrito para cada mestrando individualmente, cada mestrando vai fazer uma apresentação oral de, sei lá, 15 minutos para o professor vai ter mais 15 minutos para dar feedback para aquele estudante, vai ter vários encontros ao vivo. Então, tudo isso em grupos pequenos, tudo isso faz com que o custo da Ambra seja significativamente maior do que o custo de outras instituições. Mas a qualidade da formação de aprendizado, ela acaba também que é muito maior. Então, tem, tem, tem diferenças metodológicas e diferenças estruturais. Essas diferenças estruturais, em termos de como as coisas são feitas, elas acarretam em diferenças de custo. Então, a Ambra visa entregar uma formação de excelência. Toda vez que a gente tem uma decisão,
A nossa pergunta é: isso vai ampliar a formação das pessoas em termos de qualidade? As pessoas vão sair daqui profissionais bem melhores do que o que elas entraram, e aí com isso a gente trabalha para entregar uma formação de excelência. O ponto é o preço dessa formação de excelência, ela demanda mais contato humano das pessoas para cada profissional, para cada mestrando, para cada estudante. E esse contato humano demandado, por óbvio, ele vai acarretar em mais despesas. E aí, consequentemente, a gente precisa de um investimento financeiro maior do que instituições que trabalham somente no menor preço. Existe uma decisão que a instituição de ensino tem que tomar, tá, gente? Eu só sei que eu tomo essa decisão há muito tempo, que é: eu vou contratar um professor bom ou eu vou contratar um professor barato? Tá? Isso é uma decisão. Posso contratar um professor bom ou posso contratar um professor barato? Calma que ainda não chegou tudo. Tá. Quanto tempo eu vou pagar para esse professor por aluno? O que é isso? Eu vou pagar para o professor a hora dele e eu vou colocar ele à disposição, por exemplo, em X horas de trabalho. Vou pegar X horas de trabalho. Eu vou colocar esse professor para, naquelas X horas de trabalho, atender 20 alunos ou 200 alunos. Ora, com a mesma quantidade de dinheiro que foi pago para ele, eu posso articular para ele atender 20, 50, 100 ou 200. Se eu colocar 200 alunos para ele atender naquela quantidade de tempo, ficou muito mais barato do que se eu colocar 20 alunos para ele atender. Matemática básica é essa. Acho que todo mundo consegue entender. Então, e isso é o que vai fazer com que a mensalidade seja uma mensalidade de 3, 4, 5 mil reais, 2 mil reais, ou 500 ou $1.000, ou sei lá quanto, ou uma mensalidade de barata. Então, quer dizer, se eu quero colocar uma mensalidade de 500 reais, eu não vou ter como fazê-la com a quantidade de tempo que o professor da Ambra tem por aluno. Mas é muito fácil fazer a mensalidade de 500 reais. É só colocar, ao invés de 20 alunos, 25 alunos na turma do professor, eu coloco 200. Na mesma carga horária do professor. É muito simples essa conta. Aí você faz assim, ó, faz a seguinte conta. Pega assim, ó, vamos fazer a conta de 200, tá? Aí você pega 200, aí você imagina, quanto é que está a mensalidade? Vamos fazer a conta que a mensalidade da Ambra fosse R$ 2.500 por mês, tá? Só para ficar mais fácil. Então, R$ 2.500 por mês. Aí você pega e fala assim, tá, então eu vou botar uma turma de 20 pessoas, dá 50 mil por mês, certo? Beleza? Para todo o trabalho humano, ok. Agora você pensa assim, se a mensalidade fosse R$ 500 por mês, e aquele mesmo tempo humano do professor, de todo mundo que trabalha atendendo, eu coloco 500 pessoas com R$ 500 por mês. Ou seja, no mesmo tempo, com a mesma despesa, a instituição faturou quanto? 250 mil. Perceba? Então, assim, muitas vezes as instituições cobram uma mensalidade menor, mas elas têm muito mais lucro, porque elas diluem muito isso. Então, a despesa, ela está muito em quanto tempo eu vou diluir o tempo das pessoas na área educacional. E isso funciona na área educacional e funciona em outras áreas. Então, por exemplo, se eu tenho na área do direito, eu posso investir muito tempo do advogado para uma determinada causa. Ou eu posso fazer um template, copia e colo e invisto pouco tempo. Se eu sou um arquiteto, eu posso conversar com o meu cliente, investir muito tempo e construir um projeto pensando naquela pessoa, naquele cliente. Ou eu posso simplesmente pegar o mesmo projeto e ficar vendendo o mesmo projeto para vários clientes. Qual é mais barato? Qual é investir mais tempo? Entende? Então, um projeto que o arquiteto vai vender só, vamos pensar que o arquiteto vai vender só o projeto, não vai acompanhar a obra. Se ele for vender só o projeto, ele vender o mesmo projeto para várias pessoas, pô, beleza, ele vai diluir isso, entende? Então, assim, agora, se ele for fazer um projeto para cada pessoa, ele vai fazer um projeto melhor, mais alinhado com aquela pessoa. Então, da mesma forma é no ensino. O ensino, principalmente, porque o ensino ele é uma das áreas onde a gente tem mais trabalho intelectual. E o desenvolvimento e o resultado de um trabalho intelectual, ele ocorre com o tempo das pessoas envolvidas. E aqui é o tempo do professor, o tempo das pessoas que trabalham com o professor, o tempo da pessoa que trabalha com os estudantes, com os mestrandos, com todo mundo. Então, na Ambra, por exemplo, a gente tem muito tempo para todo mundo, para todos os mestrandos. Só que todo mundo ali está
tá tendo tempo porque ela é feita para ser desse jeito. Outras instituições não há tempo do professor para os estudantes. E aí, com isso, fica muito mais barato o curso. E a mensalidade vai ficar muito mais barato. Então, aquelas pessoas que buscam somente preço e não se preocupam com a qualidade do ensino, essas pessoas não devem estudar na Ambra. Então, aquela pessoa que quer tomar a decisão pelo que é mais barato, e ela vai oferecer o produto ou o serviço dela também como mais barato, o advogado, que ele quer fazer um mestrado em direito, mas ele quer escolher o mestrado mais barato, pô, beleza, e ele vai ser o advogado que vai ser contratado porque ele é mais barato, tudo bem, não tenho nada contra você, com o seu pensamento, nem nada. Agora, a Ambra não é instituição para você. Já do outro lado, você que objetiva a excelência profissional, objetiva o seu destaque profissional, aí sim você deve estudar na Ambra. Nós temos aqui um local para você e vamos ficar muito felizes em contribuir com você. Que quando você for oferecer o seu serviço, você não vai oferecer ele somente porque você é o mais barato, mas você vai oferecer porque você está na elite intelectual e profissional da sua área. E você Poxa, quer manter nessa elite. e deve ser muito legal, né? Você falar assim, eu posso cobrar, porque eu sei fazer, né? Porque eu entendo, porque eu conheço isso, né? Eu acho que todo profissional deve se orgulhar, né, de si mesmo quando, pô, eu posso cobrar isso porque eu sei fazer, porque eu entendo, porque eu conheço, né? Uhum. Enfim, Exatamente. legal. Imagina, a pessoa vai fazer, sei lá, uma mediação, ou vai oferecer uma consultoria de gestão, ou vai oferecer uma consultoria de compliance, ou vai oferecer, sei lá, uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica, qualquer coisa jurídica, enfim. Tem sempre aqueles profissionais que são contratados porque são mais baratos e não tem problema nenhum, tem lugar para esse pessoal no mercado. E tem lugar também para a elite intelectual e profissional, que não é essa que atua no menor preço. Então, as pessoas que querem, você que objetiva estar nessa área mais de excelência e objetivo de destaque profissional, você deve estudar na Ambra e eu te garanto que nós vamos te ajudar muito para você manter-se na elite intelectual e profissional da sua área. Legal. Agora o oitavo e último motivo para não estudar na Ambra. O diploma da Ambra é dos Estados Unidos da América. Pô, mas isso é um motivo para não estudar. É engraçado, Natasha, é engraçado, mas enfim, nesses mais de 10 anos de Ambra, eu já topei com algumas pessoas que falam, pô, o problema da Ambra é que ela é uma missão dos Estados Unidos. Eu falo, sim, é igual eu. Eu nasci no Maranhão. Ponto. Não vai, nada vai mudar. Pô, você não gosta de maranhense, não quer ter nenhum amigo maranhense, eu não sirvo para ser seu amigo. Ponto final. Porque eu nasci no Maranhão. Ponto final. Então, a Ambra é uma instituição de ensino dos Estados Unidos da América. Quem conosco estuda, conquista um título de mestrado que tem a nacionalidade dos Estados Unidos da América. E tem gente que não quer, tem gente que, sei lá, não gosta dos Estados Unidos, tem ódio do país, etc, etc, etc. Tem outras pessoas que acham que só o Brasil que tem instituição de ensino boa no mundo, e está tudo bem. Essas pessoas têm várias instituições no Brasil, em todas as áreas. Eu acho que há muito tempo atrás, a gente tinha poucos mestrados no Brasil. Hoje já tem muitos mestrados no Brasil, em diversas áreas, nas diversas regiões de norte a sul do Brasil, você tem mestrado. Então, essas pessoas que veem de forma restrita ao Brasil e elas têm essa visão limitada, elas não devem estudar nenhum. Agora, você que entende que o mundo está mais conectado, que o mundo está mais integrado, que o mundo está mais complexo, que entende que é bom ter um contato intelectual com pessoas de outras regiões, de outros estados, de outros países, você está aberto a isso, você deve fazer um mestrado na Columbia University. E é bem interessante que você está terminando com esse tema, né? Porque antes da gente finalizar os motivos, teve uma pessoa que foi o Luiz André. Ele perguntou se a gente já tem algum diploma reconhecido, né? Porque isso tem muito a ver, né? A gente está aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam, mas não é brasileiro, como é que é? Tem reconhecimento no MEC e tal. Então, explica um pouquinho sobre isso, Alfredo, e já responde, Luiz André, aí se tem algum título de mestrado da Ambra que foi reconhecido no Brasil? Bem, respondendo, sim.
temos vários títulos que já foram reconhecidos no Brasil. Então, o ponto é, cada instituição de ensino, ela tem uma nacionalidade. E a nacionalidade do diploma é a nacionalidade da instituição de ensino. Então, por exemplo, quando eu estudei na Universidade de Brasília, eu conquistei um título, um diploma brasileiro. Por quê? Porque a Universidade de Brasília é uma universidade brasileira, está sediada em Brasília. Quando eu estudei no Sheridan College, é uma instituição de ensino do Canadá. Então, meu diploma do Sheridan, ele é canadense, não é brasileiro. Porque o Sheridan é regulado, fiscalizado, credenciado por órgãos canadenses, mais precisamente na província de Ontário. Então, quem estuda na AMBRA conquista um título da AMBRA de mestre que tem a nacionalidade dos Estados Unidos da América. Eventualmente, em alguns casos, o brasileiro pode querer pegar esse título americano e fazer um procedimento de revalidação no Brasil, transformar esse título, que será sempre um título da AMBRA, que será sempre um título americano, e fazer com que esse título também tenha os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens de título brasileiro num processo de revalidação que é feito por universidades brasileiras, que vai reconhecer que aquele título de outro país, no caso dos Estados Unidos, ele também vai passar a ser um título com direitos iguais aos títulos brasileiros. E aí não vai ter nenhum item que a pessoa perde. Tá? Então, esse processo ele é feito por universidades. Então, a instituição precisa ser universidade, pode ser particular ou pública, e ela tem que ter um mestrado numa área similar. E ela tem autonomia constitucional, segundo já decidiu o STJ, para decidir sobre esse processo. Então, quem faz o processo, as pessoas confundem muito, não é o ministro da Educação, não é secretário de ninguém, não é o presidente da República, é a universidade. Não é a justiça, é a universidade. Então, a universidade que analisa e decide se aquele pedido vai ser declarado equivalente no Brasil inteiro. Uma universidade definir, está resolvido para o Brasil inteiro. A universidade pode negar, e aí está dito que naquela universidade, aquele diploma, ele não foi revalidado. E na AMBRA, hoje, nós não temos, já respondendo ao possível pensamento de alguém, nós não temos nenhum pedido que foi negado. Tá? Hoje, dia 16 de agosto de 2023. Tá? E a gente tem pedidos, todos os outros pedidos com resultado, obviamente, foram pedidos deferindo essa solicitação de revalidar no Brasil os títulos de mestrado da AMBRA. Então, de mestrado da AMBRA, a gente tem 0 pedido negado hoje, em 16 de agosto de 2023. Certo. Então, para a gente finalizar esses motivos, né, de não estudar na Ambra University, Alfredo, vamos lá. Eu sou uma pessoa dessas que você falou aí que você falou para mim, olha, eu sou responsável, eu quero me dedicar, eu sei estudar com flexibilidade, que mais? Eu topo estudar numa universidade dos Estados Unidos. Você sabe que existem conhecimentos no mundo que você não os detém ainda. Exatamente. Você sabe que você pode pouco mais do que o que você é capaz de resolver hoje. Isso você aí. Sabe que você pode crescer como pessoa e como profissional. E aí, mas tá, eu tenho tudo isso e qual é o problema de eu estudar numa instituição que não vai entregar desse jeito que a gente conversou aí nesses 55 minutos de live? É porque quando você tem um estudo super interessante científico sobre isso, e esse estudo é mais ou menos assim: se você pega um profissional e você coloca ele com pessoas boas, essa pessoa ela se transforma num excelente profissional. Quando você está imerso num grupo de bons profissionais, você se torna um profissional bom. No entanto, se você bota essa pessoa, que é boa, num grupo de pessoas mais fracas, de profissionais fracos, ela decai absurdamente. Eu não lembro quais eram os números, mas ela aumenta, por exemplo, a produtividade dela quando ela está no grupo dos bons em pelo menos 30%. Só que quando ela vai decair, ela decai em um absurdo. Então, quando você entra numa dessas instituições que é mais barata, entre, se você for esse profissional barato. Se você for a pessoa que é preguiçosa,
não quer fazer nada, não tem tempo, só quer um papel, igual todo mundo que vai ter esse papel, não vai servir para nada esse papel. Mas você quer ter o papel, então você vai lá naquela instituição, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você é essa outra pessoa que entende que o mundo é maior, entende que o teu capital intelectual, que você conhece, é o teu principal diferencial competitivo, entende que cada vez mais as pessoas trabalham em atividades mais intelectuais, entende que o conhecimento vai te transformar e vai te dar muito mais poder, muito mais capacidade, você não deve estudar em uma instituição medíocre do ponto de vista de qualidade, porque você vai estar jogando fora o teu tempo. Talvez você pode fazer uma outra coisa. Então a pessoa fala assim, Alfredo, eu dei uma entrevista, Natasha, a pessoa fala, Alfredo, quem não tem dinheiro para pagar a mensalidade? Talvez a pessoa deveria investir o tempo dela para fazer alguma outra coisa. E não fazer esse curso, seja graduação ou seja mestrado, numa instituição fraca. Porque ela vai estar jogando fora o tempo dela e ela tem um custo de oportunidade, que é o que ela deixou de fazer, por mais que seja pouco tempo. Sei lá, vamos fazer um mestrado numa instituição que vai exigir 5 horas da sua vida por semana. Então, talvez se você estivesse lendo alguns livros, você aprenderia mais do que agora. O ponto é sempre difícil da gente ver isso, porque a pessoa fala assim, igual você falou, mas eu sou bom, eu vou me dedicar. Só que você não vai alcançar o teu pleno potencial, esse é o ponto. Você poderia estar aqui em cima, aí você vai subir só um pouquinho, você vai melhorar. Não estou dizendo que você não vai melhorar, você vai melhorar, mas você vai melhorar muito pouco perto do teu potencial. Então você poderia melhorar absurdamente mais, mas você se limitou, por quê? Porque você entrou numa instituição de ensino fraca. E isso, eu estou falando só do ponto de vista da sua limitação, ou seja, você. E o que acontece? Quando eu falo em mestrado, a pessoa não vai fazer um outro mestrado. A pessoa que fez um mestrado em administração, numa instituição fraca, ele aprendeu pouco, por exemplo, no começo do ano, em janeiro, eu estava numa cidade do Piauí falando com um amigo meu, e ele soltou a seguinte frase, eu fiquei calado, né, depois. Ele falou assim, o meu mestrado foi só para o teu título mesmo, não serviu para nada, não aprendi absolutamente nada. Eu falei, cara, eu fiquei pensando assim, mas eu não falei nada. Mas na minha cabeça veio um monte de coisa, eu tenho que me segurar, né? Enfim, tava lá eu, outras pessoas no meio, eu tive que falar. Então o que acontece? Essa pessoa fez um mestrado, onde ela, claro, ela aprendeu alguma coisa. Ele falou nada, mas eu imagino que tenha aprendido alguma coisa. Tá? O nada é exagero. Sempre aprende algo, mesmo nas instituições mais fracas. Mas veja bem, aquilo não gerou uma mudança naquela pessoa. Significa que ela também não vai fazer um mestrado de excelência, que ela poderia se tornar uma pessoa e um profissional muito melhor. Só que agora, uma vez que ela já fez aquele mestrado, ridículo e fácil e fraco, ela não vai fazer outro. Então, o custo de oportunidade, dessa oportunidade perdida, daquilo que você poderia ser, daquilo que você poderia ter se tornado, se você tivesse escolhido a instituição que vai de fato te entregar um conhecimento profissional, ele é muito grande. Tá? Muito grande. Então, pense e tome a decisão consciente. Você quer fazer esse mestrado simples, rápido, fácil e barato? Faça, consciente. E só para finalizar essa pergunta que você colocou, Natasha, eu costumo responder ela para os amigos da seguinte forma: eu falo, fulano, você é um bom pai, você é um bom pai, uma boa mãe, a sua casa é uma casa de pessoas boas, por que você não bota seu filho, por exemplo, quando está no Brasil, em qualquer escola? É o mesmo filho, do mesmo pai, da mesma mãe, com os mesmos avós, no mesmo ambiente, na mesma casa. Por que que você decide, no Brasil é mais maluco ainda, nos Estados Unidos também, por que que a pessoa decide tirar do bolso dela um dinheiro X para pagar a escola do filho se tem uma escola de graça? Por quê? É o mesmo filho. Então pensa nisso, aí o cara, aí você acha que porque você é adulto, você não tem nada para aprender? Claro que você vai ter, tem um monte de coisa para você aprender. Eu sempre vejo pessoal que trabalha já com muita coisa, faz aqui no mestrado, exemplo, uma disciplina, e ele fala, Alfredo, o que essa disciplina tem a ver? Eu falei, entra lá, estuda, daqui a um mês eu te ligo ou tu me liga. Aí a pessoa manda assim, nossa, Alfredo, mudou minha vida. Sei lá, análise política e filosófica do direito, um negócio que todo mundo acha que sabe, que é advogado. O cara entra aqui,
Aí ele vai lá, entra e estuda. Outra coisa, por exemplo, governança corporativa na administração. Muita gente acha que sabe. Entra aqui, vai lá, estuda e fala, uau, meu Deus. Ou disciplinas de compliance, diplomacia corporativa, prevenção de conflitos, um monte. Posso ficar aqui citando um monte de coisa. Então, pensa nisso. Você se limita quando você está numa instituição fraca. E você poderia fazer muito mais e você acaba se limitando deliberadamente. Você escolheu se limitar. Se você quer fazer isso como consciência, faça. Se você quer entender onde você pode alcançar e quer ir atrás disso, aí você procura a Ambra ou procura uma outra instituição de excelência. Por exemplo, Legal. você falando de mensalidade aqui, eu estava lendo a mente ali de uma pessoa que falou assim, mas tu não está nos Estados Unidos? Eu falei, pois é, nos Estados Unidos tem uma instituição ali perto da Natasha, perto de onde a Natasha mora, tem uma instituição que chama WPS. Você vai gastar $30.000 por filho lá. Por que alguém bota alguém para estudar na WPS e não na instituição ao lado que é de graça? Será que é igual? O filho é igual, mora na mesma casa, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe. Aí o cara tira por ano $30.000 por ano para botar o filho lá. Não é igual, gente. É óbvio que não é igual. É óbvio que a Ambra não é igual a outra instituição que cobra, sei lá, 20% do que a Ambra cobra. É óbvio que não é igual. Nós buscamos aqui no nosso dia a dia a elite da elite intelectual e de educacional para nos inspirar e para mudar a Ambra. E a gente trabalha muito para isso. E eu tenho certeza que os nossos cursos são da excelência para pessoas que querem entrar na elite intelectual e profissional na área dela. As outras pessoas querem só um papel para botar na parede, aí a gente ficou aqui por mais de uma hora conversando, né? Sim. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta mais aqui no Instagram, não. Então é isso, né? A gente está abrindo o processo seletivo para o mestrado, é importante falar, né? A gente está abrindo essa semana já estão abertas, né, as inscrições para os cursos de mestrado. Quais são os nossos mestrados mesmo, Alfredo? Se eu deixar algum de fora, aí você me avisa. Vamos começar por ordem de antiguidade. Então, mestrado em Direito, temos mestrado em Administração, tem mestrado em Compliance, Resolução de Conflitos, tem mestrado em Gestão, mestrado em Direito Internacional, Direito de Negócio e Tecnologia, tem mestrado em Finanças e Wealth Management, e dentro do direito a gente abrange ali praticamente todas as áreas. Na área de gestão também, profissionais das mais diversas áreas fazem mestrado, então é uma visão de gestão bem americana, onde, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nos mestrados em gestão, nós temos 25% das pessoas que são formadas na área de gestão. 25%. E onde são formadas outras pessoas? É bem o nosso perfil aqui na Ambra. Tem engenheiro, tem contador, tem advogado, mestrado em gestão, tem profissionais de saúde, um número significativo de pessoas da área de saúde, tem gente da área de educação, tem várias pessoas. Então, basicamente, pessoas de diversas áreas fazem mestrado em gestão conosco, e as pessoas, tudo isso que eu falei, elas você pode ficar gravado aqui, você entra, faz o mestrado, um ano depois, se você não me mandar uma mensagem dizendo que tudo isso que você ouviu aqui é verdade, você vai me mandar uma mensagem dizendo que é verdade, essa é a opção Você de já sabe que vai dizer que não mandar, né? disse. Eu já sei que vai mandar. Então, nós temos aí, nós estamos abrindo as inscrições nessa semana para o mestrado, então se você tem interesse, também nós temos formações, né, em diversas áreas, então você pode entrar ali no site, lá tem todos os cursos listados, então você consegue ver todos os cursos que nós oferecemos, e entre em contato conosco, entra ali no nosso WhatsApp, pode ser aqui pelo Instagram, a gente conversa, que a gente vai estar aqui à disposição para falar um pouquinho sobre os nossos cursos e entender também o que vocês estão buscando, né, o que você está buscando e vem estudar aqui na Ambra, né. Agora eu vou falar que é para vir estudar na Ambra. Agora eu não vou falar não estude na Ambra. Agora eu vou falar estude na Ambra. Não, você que se identificou com aquele perfil que a gente disse, que é para vir estudar na Ambra, vem estudar na Ambra. A Ambra está aqui para você. Então, você que tem uma carreira profissional, tem família, e entende que você pode mais, que você quer ser um profissional ainda mais capaz, melhor, que você quer entrar na elite intelectual,
e profissional, quer ser parte ali do 1% da elite, vem para cá. A gente vai te ajudar. Te ajudar muito nisso, muito mesmo. Tenho certeza disso. É para isso que a gente trabalha todo dia. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube e das outras redes que estão acompanhando a gente. Boa noite, Alfredo. Boa e noite, até a Natasha. próxima. Até a próxima. Foi divertido hoje, gostei. Tchau, tchau. Mesmo com os desafios tecnológicos. Tchau, boa noite. Tchau. Um abraço, boa noite.